Muitos de vocês devem se lembrar de James Rodrigues como um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, quando ele marcou um dos gols mais bonitos daquela Copa e foi o artilheiro da competição. Mas a pergunta que fica é, o que aconteceu com James Rodrigues e onde ele está jogando atualmente? Antes de responder essas perguntas, precisamos voltar um pouco no tempo e contar a trajetória de James até os dias atuais. Te garanto que vai valer a pena assistir todo o vídeo, então se você não for inscrito ainda no segundo cartão, já se inscreva, é só clicar no botão aqui embaixo e vamos lá para o vídeo. O início de James Rodrigues foi no Envigado, clube da sua cidade natal, no ano de 2006. Com apenas 15 anos de idade, ele se destacou pela habilidade técnica e a visão de jogo acima da média. Apesar de jovem, James já chamava a atenção dos torcedores e dos técnicos pela forma como conduzia a bola e pela precisão nos passes. No ano seguinte, em 2007, James se tornou titular da equipe e passou a ser o principal jogador do Envigado. Ele marcou alguns gols importantes e deu assistências decisivas, contribuindo para a campanha que garantiu a permanência do clube na primeira divisão do campeonato colombiano. Mesmo tendo jogado apenas 2 temporadas no clube, James deixou sua marca e já era considerado uma promessa do futebol colombiano. Após se destacar no Envigado, James Rodrigues foi contratado pelo Banfield, clube argentino, em 2008, por cerca de 280 mil euros. Ele chegou com apenas 16 anos de idade e teve que se adaptar ao futebol mais forte e físico da Argentina. No entanto, mesmo sendo jovem e estrangeiro, aos poucos o colombiano foi se firmando na equipe titular e se tornou um dos destaques da equipe. Na temporada 2009-2010, James teve sua melhor fase no Banfield. Ele marcou 5 gols em 8 jogos pela Libertadores, e com sua habilidade técnica e visão de jogo, ajudou o Banfield a fazer uma campanha histórica, conquistando o título do campeonato argentino pela primeira vez e única em sua história. Além disso, James chamou a atenção dos olheiros do futebol europeu e começou a despertar interesse de grandes clubes. Ao final da temporada, ele foi vendido ao Porto por cerca de 7 milhões e 500 mil euros. Mesmo tendo jogado apenas uma temporada no Banfield, James foi muito importante para o clube e é lembrado até hoje pelos torcedores como um dos grandes nomes da história do clube. A passagem de James Rodrigues pelo Porto foi marcante para sua carreira. Ele chegou ao clube português em 2010, ainda jovem com apenas 18 anos, e rapidamente conquistou espaço na equipe titular. Logo em sua primeira temporada, James se destacou pelo talento com a bola nos pés e a precisão nos passes, marcando 6 gols e dando 18 assistências, e ajudando o Porto a conquistar o campeonato português invicto e a Europa League daquela temporada. Na temporada seguinte, 2011-12, James se consolidou como uma das principais referências do Porto. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do campeonato português e ajudou o clube a conquistar o bicampeonato nacional. Em sua última temporada pelo Porto, em 2012-13, James se despediu com mais um título do campeonato português e um grande destaque no cenário europeu. Ele foi um dos melhores jogadores do campeonato e chamou a atenção do Mônaco, que acabou contratando após uma negociação milionária, por cerca de 45 milhões de euros. A passagem de James Rodrigues pelo Porto foi marcada pelo talento e pela habilidade, deixando saudades nos torcedores portugueses. James Rodrigues teve uma passagem breve pelo Mônaco, jogando apenas uma temporada pelo clube francês. Ele chegou em 2013 com o objetivo de ajudar o Mônaco a brigar pelo título do campeonato francês, mas acabaram ficando na segunda posição. Nessa temporada, James teve altos e baixas, mas conseguiu se adaptar ao futebol francês ao fim da temporada, e marcou 10 gols em 38 jogos. Até que ao fim da temporada 13-14 iniciava a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E James Rodrigues se destacou como a grande revelação da competição, marcando 6 gols em 5 partidas e sendo o artilheiro do campeonato. Ele marcou em todas as partidas da fase de grupo, além de fazer 2 gols nas oitavas de final contra o Uruguai, incluindo um golaço eleito pela FIFA como o gol mais bonito do campeonato. Apesar de marcar um gol de pênalti nas quartas de final contra o Brasil, a Colômbia acabou sendo eliminada e James recebeu a chuteira de ouro como artilheiro da competição. Após o sucesso na Copa do Mundo, James chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou por cerca de 75 milhões de euros, uma das transferências mais caras da história na época. Em sua primeira temporada pelo clube espanhol, o colombiano teve um bom desempenho, marcando 17 gols e contribuindo com 18 assistências em 46 jogos.
No entanto, nas temporadas seguintes, após a chegada de Zidane, James perdeu espaço na equipe titular do Real Madrid e acabou sendo emprestado ao Bayern de Munique por 2 temporadas. Em sua primeira temporada no clube alemão, ele teve um desempenho razoável, com 8 gols e 14 assistências em 39 jogos, ajudando o Bayern a conquistar a Bundesliga. Na segunda temporada, no entanto, ele teve menos oportunidades e marcou apenas 7 gols e 6 assistências em 28 jogos, o que levou o clube alemão a não comprar o jogador no fim do empréstimo. Após o empréstimo ao Bayern, James Rodrigues retornou ao Real Madrid para a temporada 2019-2020. No entanto, ele não conseguiu se firmar na equipe de Zidane e teve poucas oportunidades de jogar. Ao longo da temporada, James atuou em 14 jogos do Campeonato Espanhol e marcou apenas 1 gol e dando 2 assistências. James Rodrigues foi contratado pelo Everton em setembro de 2020, com o objetivo de reforçar o meio-campo da equipe, comandada por Carlo Ancelotti. O jogador colombiano chegou ao clube inglês com status de estrela, já que havia sido um dos destaques da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e teve passagens por grandes clubes europeus. No entanto, o jogador sofreu com lesões durante a temporada, o que limitou sua participação em campo. Mesmo assim, James terminou a temporada 2020-21 com 6 gols, 9 assistências em 26 jogos. Apesar de ter tido um desempenho satisfatório em sua primeira temporada no Everton, James Rodrigues enfrentou algumas críticas por sua forma física e desempenho em alguns jogos. Então, após jogar somente uma temporada no clube inglês, James acertou uma proposta com o Al Rayyan do Catar e foi vendido por 8 milhões de euros. E já nas primeiras partidas pelo novo clube, James Rodrigues apresentou graves problemas de disciplina. Um desses problemas foi após uma sequência de derrotas do Al Rayyan. O colombiano recebeu um cartão vermelho e foi expulso após partir para cima do árbitro. E essa foi sua única temporada no Catar. Ele encerrou sua passagem com números razoáveis, mas o problema extracampo incomodava os dirigentes do clube. E agora chegamos em seu clube atual. Em setembro de 2022, James Rodrigues foi anunciado pelo Olympiacos da Grécia e chegou para vestir a camisa 10 do clube. Neste momento, o Olympiacos está em terceiro colocado no campeonato grego e foi eliminado na Europa League. Já James teve algumas especulações para trocar de clube. Saíram notícias que até clubes brasileiros estariam de olho no colombiano. Alguns desses clubes seriam o Corinthians e o Palmeiras, mas até então tudo não passa de especulações, e James Rodrigues ainda é jogador do Olympiacos. E bom, esse foi o vídeo contando tudo o que aconteceu na carreira de James Rodrigues. Comentem se vocês achariam interessante uma vinda de James para o Brasil e se ele teria espaço no seu time. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe um like para nos apoiar a criar mais conteúdos. E eu vou estar deixando aqui do lado um último vídeo para quem quiser assistir, onde eu conto 5 motivos que fazem de Ancelotti o nome ideal para assumir a seleção. Então se você tiver interesse, dá uma passada lá, obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo.